Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar. Cala a boca, moço, fala. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Hoje a Rec Plus chegou aqui em Maricá para fazer a cobertura do lançamento do livro do Geraldo Sardinha, Calabouço. Esse evento, na verdade, é fruto de um apoio político que os Irredentos começaram a dar aqui em Maricá. No período em que algumas escolas foram ocupadas, principalmente o Chico Zé, os Irredentos já estavam aqui ajudando. A gente passou o calabouço, eles nos auxiliaram, com ajuda material, inclusive, para as ocupações. E aí, a partir disso, criou-se um elo, sobretudo com a gente que trabalhava lá no Chico Zé. E houve o convite, né, para nós irmos na OAB. Nós fomos, a região dos Lagos foi em massa para lá para o evento. E a partir daí, o grupo do CEP, que a direção também ficou encantada com o trabalho deles, ficou encantada com eles e resolveu fazer esse trabalho junto com o grupo dos Irredentos, né? E pra gente é uma grande lição. O trabalho da gente foi um trabalho duro, difícil muitas vezes, mas conseguimos e espero que a gente faça muitos outros. Como já dizia um velho Irredento, Paulo Freire, os homens aprendem em comunhão. Então a proposta desse trabalho é justamente isso. É professor e aluno aprender junto. E a gente, em comunhão, construir algo para esse país, para essa cidade. Ninguém aprende sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Juntos é que poderemos construir alguma coisa. A fome, grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, caminhando e cantando, seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. a luta deles por um novo restaurante, por melhoria no restaurante, como vocês aí, ó, lutam pela merenda escolar, como estão lutando pelo passe livre, que já foi retirado o passe livre dos estudantes. Numa dessas lutas, o estudante Edson Luiz foi morto. E evidentemente que isso desencadeou uma luta muito maior que a ditadura não esperava. E assim está sendo também hoje. Eu conheci esse grupo a partir da luta. E comecei a me espelhar na experiência deles. A todo dia eu aprendo quando eu ouço um companheiro mais antigo. E no momento que nosso sistema capitalista, sistema que a gente vive, coloca o idoso como algo obsoleto, coloca a memória como algo desnecessário, tanto certo que Maricá vem e abraça os Irredentos com muito carinho. E os Irredentos, por sua vez, estão aqui também para nos dar energia. Essa relação dialética, que é fundamental para a nossa luta, está acontecendo hoje nesse momento. São gerações que se encontram, são gerações que estão aqui, todo
mundo deseja um mundo melhor. E dentro do capitalismo não tem jeito, minha gente. A gente tem que começar a entender isso. Dentro do sistema capitalista vai ser muito difícil ou impossível, como diz ali o velho elemento. Com os elementos tem maoísta, com os elementos tem marxista, com os elementos tem trotskista, com os elementos tem anarquista, com os elementos tem uma série de pessoas que vão se juntando no caminho. É importante hoje que a gente veja as ações do imperialismo na nossa América Latina. É importante que a gente veja o que está acontecendo hoje na Venezuela. E a gente vê que na Venezuela hoje é uma direita fascista que está lá tentando destruir uma revolução bolivariana. Podemos ter divergência? Temos. Mas hoje estão tentando destruir com apoio dos Estados Unidos e toda uma direita fascista no mundo que estão agindo e atuando contra a Venezuela. E por que a Venezuela? Porque a Venezuela é o principal centro de resistência de nossa América. Eu sou a primeira diretora eleita na cidade de Maricá, depois de 20 anos, né, sem eleição na rede estadual. Estava 6 meses em greve, junto com os outros, fazia parte do sindicato. A nossa diretora tinha saído, tinha pedido para sair. Ainda não havia legislação que orientasse, que organizasse o processo eleitoral. E aí eu fui eleita através de assembleias, foram 3 assembleias que ocorreram na escola, e assumi a escola nesse contexto. Esse encontro de hoje vai ser histórico, você pensar a geração dessas crianças que foram eleitas essa semana, que nem sabia o que era Grêmio, junto com esses senhores, né, que estão na luta há tantos anos, que vivenciaram essa chaga que foi a ditadura. Então, estou muito ansiosa também para esse evento e parabéns a todos, parabéns ao CEP Maricá pela organização. Foi muita luta para a gente chegar até aqui. Nunca vou esquecer do Dia dos Professores, que 200 pessoas foram presas, né? Quantas vezes eu fui dispensada naquele dia, quanto gasto eu levei, e foi um presente do Dia dos Professores para não esquecer como que o professor incomoda. E pensar que cada escola é uma semente. E é por isso que eu consigo levantar todo dia de manhã e trabalhar. Porque às vezes desanima. Mas quando eu lembro de vocês, né, quando eu lembro da semente que vocês são e do que a escola pode ser, aí sim eu tenho força. Porque eu acredito que cada escola pode transformar essa semente numa figueira forte, que vai destruir o capitalismo e a civilização branca. Eu caí
proposta hoje é trazer à tona as verdadeiras histórias, né, em relação ao que foi o golpe midiático, o golpe jurídico, o golpe civil, parlamentar, jurídico, militar em 1964. Porque o golpe de 64, as pessoas pensam que foi apenas um golpe militar, não foi. Aquilo foi um conluio de forças e de interesses externos, inclusive, que forçaram ao golpe naquele período. E os estudantes do calabouço, né, naquele momento de 64, estavam muito bem organizados, né? Aqueles estudantes eram estudantes aguerridos. E a partir daquele momento, quando houve o golpe, depois o AI-5 em 68, essa galera, esses estudantes, essa militância jovem, muitos desses bravos estudantes participaram posteriormente da luta armada no país. Foram esses briosos estudantes do calabouço, a maioria deles, que ingressaram na luta armada e que tentaram fazer do país um país independente, né? Fizeram um contraponto ao regime ditatorial de extrema-direita que ocorreu no Brasil durante 21 anos. Então temos que parabenizar ao Núcleo Rio Dentro e a todos que abrem as portas para politizar a juventude, para esclarecer a juventude do que foi de fato aquele período tenebroso para que nunca mais se retorne esse tipo de atividade no país. Estou nessa cidade há 25 anos, há 25 anos que a gente está lutando aqui pela melhoria de educação, segurança, de tudo um pouco, né, que venha a contribuir a melhorar essa nossa sociedade. E hoje eu estou aqui para ajudar na abertura do evento, lançamento do livro Calabouço, e estou fazendo isso com muito prazer. Agradeço a todos, né, a direção do CEP de Maricá e a todos os envolvidos, porque o evento promete ser muito, muito, muito bonito. Obrigado, uma boa tarde. Se hoje nós estamos fazendo poesias, se hoje nós estamos fazendo músicas, lançamento de livros, se hoje nós estamos fazendo protestos pelas praças e pelos bares da vida, é porque teve uma abertura. E para ter essa abertura, alguém teve que meter o pé na porta da ditadura militar. E para se fazer uma abertura, não sai barato, paga-se um preço caro. Não só made in Brasil, made in mundo. Em qualquer lugar do mundo que tiver a ditadura, tem a tortura, tem o assassinato, como aconteceu com a gente. Quem sofreu? A classe estudantil principalmente, professores, artistas, compositores, uma classe que estava unida pela luta, intelectualizada ou não. E toda essa desgraceça aconteceu na época da ditadura militar. E não botem a culpa na bota, porque a bota não chuta sozinha. Tem que ter um pé lá dentro, de soldado, de sargento, de cabo ou de bracinha. Eu passei em 64 por muita humilhação. Eu me senti como um escravo no tempo da escravidão. Eu tomei, foi muita porrada. E dei muita satisfação para a turma da Força Armada. E a troco de quase nada, eu vi muito camarada morrer dentro da prisão. Hoje eu olho lá para o céu, eu só penso em ser feliz. Eu peço a Deus que traga paz e tortura nunca mais para o povo desse país. E eu mando aqui um forte abraço para aquele amigo que sumiu, torturado, espancado ou morto por um fuzil. Não se sinta arrependido, que apesar de ter morrido, jamais serás esquecido pelo povo do Brasil. E hoje estamos aqui em uma cidade de Maricá, uma cidade muito agradável aqui no centro Refil, cinema e teatro Refil, a convite do CEP, que é a entidade de professores, e também de estudantes secundaristas. Então, para nós é um momento muito gratificante, nos sentimos muito honrados com esse lançamento do livro aqui, né? O camarada Sardinha, que veio especialmente de São Paulo para este ato. E, enfim, estamos aí divulgando o livro. O livro tem sido já com várias programações para lançamentos aí em diversos lugares do Brasil, em Chapecó, no Nordeste, alguns estados. Em São Paulo, agora mesmo vamos fazer um lançamento na Escola Nacional Florestan Fernandes, lá em Guararema, agora no dia 13 de maio.
E nós estamos muito contentes com o sucesso, né, com o alcance que esse livro está tendo, principalmente entre estudantes, né? Nós somos um pequeno grupo de irredentos, quer dizer, uma pequena organização de ter um núcleo de preservação da memória e também uma organização política. Irredentos são aqueles que não se renderam, aqueles que não arriaram a bandeira, que continuam acreditando que é possível a transformação, é possível você mudar essa sociedade, quer dizer, você não só denunciar o capitalismo, mas reconhecer as suas mazelas, as tragédias que produz, mas sobretudo mostrar que tem que ser destruído, esse é um velho. Como dizia Antônio Gramsci, que passou 15 anos preso na Itália fascista de Mussolini, ele escreveu vários livros, Antônio Gramsci, ele tem uma frase que ele dizia o seguinte, quer dizer, este governo que está aí, quer dizer, o do Mussolini é um governo já podre, isso é o velho, não existe mais, mas o que está faltando é um novo para substituir isso que não presta mais. É o que a gente vive no Brasil hoje. Quer dizer, é claro que no momento nós estamos vivendo um momento de um governo golpista, um governo que não visou apenas destituir uma presidente legitimamente eleita com 54 milhões de votos, mas sobretudo o objetivo de implantar essas medidas que estão sendo implantadas. Então esses irredentos são aqueles então, que não arriaram a bandeira. E é uma organização que hoje já atua nacionalmente, a gente já tem em São Paulo, Santa Catarina, no Nordeste, vários estados, lá na Argentina, Uruguai, Nicarágua, a gente já tem uma atuação bem forte aí, com participação junto ao Movimento dos Sem Terra. A gente tem um bom trabalho nesse movimento aí, o movimento social, que é o maior do Brasil, o Movimento dos Sem Terra, ligado com a ala da Igreja Progressista, da Teologia da Libertação, tem alguns padres. E em São Paulo a gente tem uma boa atividade, e agora também no Rio de Janeiro, aqui agora fazendo esse ato aqui, desfaldando a bandeira dos irredentos de Maricá. Nós temos uma amizade aqui de mais de 50 anos, e é uma amizade que gerou uma admiração minha pelo Sardinha, que ela continua intacta, não sofreu nenhum revés, nenhuma fissura. Ele chegou do exílio, militamos no calabouço, ele se afastou, entrou na clandestinidade. Depois eu também estive preso, passei um ano na cadeia. Tive um irmão que perdeu uma mão numa manifestação de 68, devido a uma bomba jogada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E muitos companheiros que sofreram violência naquela época. O Sardinha então saiu do Brasil, militou aqui no PCDR, depois foi para a Bahia, no PCdoB, deixou o PCdoB, foi para o Uruguai, lá se incorporou ao movimento da guerrilha dos Tupamaros, voltou e a gente se reaproximou e continuamos, seguimos nessa linha, seguimos combatendo o capitalismo, seguimos lutando contra o imperialismo norte-americano, e estamos juntos aí nessa luta. E uma boa parte dos estudantes aqui que se integraram na luta, que participavam na linha de frente, ingressaram na resistência armada, né? Quer dizer, eu, por exemplo, militei na ALN com muita honra, a Ação Libertadora Nacional do Marighella, do início até o final, e Sardinha teve essa militância e outros que também participaram, presos. E esse livro, então, já que se trata aqui de um evento em relação ao livro, ele conta essa história, né? Quer dizer, também produzimos um filme sobre esse restaurante. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o inimigo, há 53 anos atrás, em 64, e o inimigo de 68 é o mesmo inimigo de hoje. Porque vocês imaginam, às vezes eu sempre repito aí, vocês acham que esse juiz Moro, lá de Curitiba, o juiz do interior do Brasil, de primeira instância, ele prenderia os maiores empresários do país e políticos importantes se não tivesse um apoio por trás? Ele morou nos Estados Unidos, fez curso lá, há provas de que ele foi vinculado ao serviço secreto dos Estados Unidos. Então nós fomos praticamente derrotados, militar, politicamente. Quer dizer, acreditamos nisso, né?
Então, houve essa chamada redemocratização, mas continua eles prendendo aí pega um jovem que, de julho de 2013, esse Rafael Braga, que estava com desinfetante com álcool, porque ele era morador de rua, morava debaixo do viaduto. Então, estava numa mochila, ele pegou, olhou, levaram para uma delegacia, criminalizaram ele, enquadraram e agora o condenaram a 5 anos de prisão. 11 anos de prisão. Está preso aí injustamente. Então, infelizmente, a burguesia e o imperialismo norte-americano, o linguajar que ele reconhece é o linguajar da violência. Não a violência de alguns homens, de algumas pessoas, mas uma violência popular, coletiva, de milhões, conduzido por um partido revolucionário. Então, Sandra, muito obrigado da minha parte aqui, os professores, ao CEP, e dizer que estamos aí na luta, conte conosco aí, e muito obrigado. A história do calabouço, o calabouço era, como já foi colocado, era um restaurante construído na época do presidente Getúlio Vargas para atender estudante nordestino, né? E foi final da década de 40 para 50 que construiu o calabouço. O calabouço sempre foi um ponto de encontro de estudante nordestino, né? E na década de 60, no momento histórico em que se vivia, né, o calabouço começou a concentrar muita gente de classe baixa, né? E em 1960, quando surgem as primeiras lutas políticas no país, né, com o Partido Comunista em ascensão, a Liga Camponesa no Nordeste, né, a Revolução Cubana em 58, creio, né, começa a fervescer ideias de libertação também no calabouço. E a política no Brasil estava se vivendo de uma forma intensa. Então o calabouço começou a receber ideias. Isso é no calabouço velho que ficava ali ao lado do aeroporto de Santos Dumont. E depois do golpe militar de 64, os milicos resolvem destruir o calabouço, né? E nós aí desencadeamos uma luta no calabouço para não fechar o calabouço. Aí eles conseguem fechar o calabouço e prometem construir um novo calabouço ali no castelo. Na construção do novo calabouço, né, o nível de consciência política já estava bem elevado, né, como a maioria dos estudantes era nordestino, então se dava uma questão de luta de classe no calabouço. E os estudantes do calabouço eram totalmente diferenciados dos movimentos universitários, que era um movimento composto da pequena burguesia, né? E a vida política dentro do calabouço era totalmente diferente das universidades. Por quê? Porque ali se dava a origem de classe. Você chegava no calabouço, o mural do calabouço era totalmente política, só política, né? E durante a luta nós conquistamos um pedaço de terreno em frente do calabouço, que era um estacionamento, transformamos aquilo ali numa praça livre, chamava Território Livre do Calabouço, com uma tribuna, né? E a discussão política era constante. E numa daquelas lutas, né, no calabouço, numa assembleia, eles assassinam o Edson. Aí foi aquela luta para recuperar o corpo do Edson. Depois tem o enterro do Edson, que é mais de 100 mil pessoas. Depois vem a manifestação dos 100 mil. Né? E depois disso eles fecham o calabouço. Quando fecham o calabouço, muitos companheiros acabam se enganjando na luta revolucionária de resistência armada. Eu fui um deles que participei para a resistência armada, fiquei 1 ano e pouco na clandestinidade. Depois tive que sair do país, fui para o Uruguai. No Uruguai eu me incorporei dentro de uma organização revolucionária chamada Movimento de Libertação Nacional Tupamaro. E aí é quando eu, na universidade no Uruguai, que eu não podia estudar na universidade, eu fazia Belas Artes, porque eu não tinha terminado o secundário no Brasil, né? Frequentava um curso livre de Sociologia
conheci um grupo de companheiros estudantes da Federação Unida dos Estudantes da Universidade de Montevidéu, e aí sistematizamos a luta dos estudantes secundaristas no Rio de Janeiro com o assassinato do Hélio. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1970. Foi publicado em fevereiro, em julho eu caí preso. Hoje ele está na Biblioteca do Uruguai, foi publicado no Uruguai pela FEU, né? E quando eu volto do exílio, saio da prisão do Uruguai, 2 anos e 8 meses, vou viver na Argentina, volto em 76 para o Brasil. Em 78, reencontro com Paulo, e aí, pela amizade que nós tínhamos, nos aproximamos, e aí tentamos elaborar um projeto de resgatar a história do calabouço. Aí, primeiro, discutimos com outro grupo de companheiros e lançamos o documentário Calabouço, Um Tiro no Coração do Brasil. Aí, agora, esse ano, eu falei, Paulo, olha, tem um material aí que eu elaborei no Uruguai, no exílio. Nós poderíamos dar uma olhada junto e tentar resgatar mais ainda a história. Aí eu comecei a fazer pesquisa na Biblioteca Nacional, coletei toda aquela fotografia que está no livro, né? E aí fizemos uma revisão e saiu o livro do Calabouço, que é mais uma contribuição no processo de resgate da história do movimento estudantil e no sentido de contribuir, né, com a luta que os estudantes travam hoje contra o mesmo sistema que se tinha em 64, né? Essa foi uma contribuição que procurei dar. Bom, companheiros e companheiras, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que é uma grande emoção estar aqui junto com vocês, poder compartilhar esse momento de alegria na vida. É mais uma tarefa, é mais uma batalha nossa, né? E um prazer muito grande. Cada vez que eu me sinto ligado à juventude, não só à juventude, porque eu acho que cada um de nós temos um papel a cumprir na história, né? Cada um pode fazer alguma coisa por um mundo melhor. O que eu queria falar, depois da companheira, a camarada Sandra e o camarada Paulo, que colocaram muito bem, é dizer que tive a felicidade de participar de uma geração da década de 60, num momento histórico onde o mundo estava em ebulição, né? Foi da geração do Fidel, da geração do Marighella, da geração do Lamaca, da geração da Anja Ardeiros, da geração de Raul Túcio Lima, na Guatemala, da geração de Raul Sedic, da geração de Mário Roberto Santucci, da geração de Camilo Torre, da geração de Marulando na Colômbia e da geração de todos aqueles guerrilheiros que tombaram nesse continente latino-americano e no mundo também. E o meu ponto de partida na minha vida, onde eu dei os primeiros passos nessa universidade chamada Mundo, ali eu dei os meus primeiros passos para procurar trilhar por um caminho que pudesse me levar a transformar num ser humano. Foi no calabouço. Tudo na minha vida começou no calabouço. Eu cheguei no Rio em 1958, comecei minha vida no Cais do Porto, passei a frequentar o calabouço e no calabouço eu fui começar a me descobrir, a travar uma luta dentro de mim para me transformar de uma coisa em si em uma coisa para si. Coisa para si na medida que eu comecei a tomar conhecimento com a realidade externa e tentar refletir, fazer uma reflexão da onde eu vinha, que foi do campo, que eu sou filho de camponês e vim fugido de casa aos 14 para 15 anos. E nesse caminhar eu fui aprendendo. Eu não fui, acredito que foi o único da geração do calabouço que não consegui terminar os estudos.
não tem um curso superior. Vocês não estão falando aqui com um advogado, com um doutor, com ninguém. Está falando aqui com um simples militante. Que agora eu decidi que nessa última etapa da minha existência eu vou dedicar exclusivamente à causa revolucionária, a contribuir dentro daquilo que eu posso para criar as condições subjetivas, porque as condições objetivas já estão dadas, as condições objetivas para a transformação da sociedade, para a derrubada desse sistema perverso, que não é só de hoje, desde quando instalaram a primeira república nesse país, existe matança. Se falou aqui de vários companheiros da América Latina, mas nós temos que ver qual foi a luta travada no Nordeste e Norte brasileiro. Canudo, alguém se lembra que em Canudo, em 1800 e pouco, foram assassinadas 30 mil pessoas por essa elite que é a mesma de hoje, só mudou o vestimento, mas é a mesma, o espírito é a mesma coisa. Então eu acredito que as condições objetivas para a mudança estão dadas, é a miséria, é o desemprego, é tudo aquilo que é ruim criado pelo próprio sistema. O que falta se criar nesse país é as condições subjetivas, que é a consciência desse povo e que é uma organização capaz de entender a realidade desse país, porque é muito fácil a gente falar em mudança, falar em revolução, falar em chegar no poder. O mais difícil é compreender a história do país. O que nós temos que fazer é estudar a história desse país e aprender a realidade desse país, convivendo com esse povo. O que nós estamos fazendo nos Irredentos é o quê? É tentar resgatar a história verdadeira desse país, a história que a elite não conta, a história que a Globo, que hoje é o segundo poder desse país, não conta, né? Que é a história dos oprimidos, a história daqueles que sofreram, a história dos negros, a história dos índios, né, que foram massacrados, que eram o verdadeiro dono dessa terra. Continuam sendo. Então, essa é uma das grandes tarefas nossas. Então, foi no calabouço que eu comecei a despertar para isso aí. E como o camarada Paulo colocou, a partir de 68, o que era o calabouço? O calabouço foi um restaurante, como ele colocou, que era uma antiga prisão que foi recuperada no governo do Getúlio, no segundo mandato do governo do Getúlio, né? E foi transformada numa escola para estudantes carentes. Depois do golpe militar, em 60, o calabouço já vivia um estado de efervescência revolucionária, porque naquele momento a América Latina passava por grandes transformações. Depois da Revolução Cubana, depois da invasão de São Domingo, depois das guerrilhas na América Latina lutando contra o imperialismo norte-americano, quantos países foram invadidos pelos Estados Unidos na América Latina? A Guatemala, Nicarágua, El Salvador, República Dominicana, com apoio do governo militar brasileiro da época, né? Em São Domingo, no Panamá, foi 30 e poucas mil pessoas que caíram assassinadas pelos Estados Unidos. Então, resgatar toda essa história do Brasil e da América Latina e tentar contribuir para uma mudança. Essa é uma das nossas tarefas que nós temos se colocado nisso aí. E o calabouço foi em 68, da onde saíram as grandes manifestações contra a ditadura militar. A passeada do 100 mil foi uma consequência do assassinato do Edson Luiz. Sexta-feira Sangrenta foi consequência do assassinato do Edson Luiz. E dali do calabouço, como o camarada colocava, saíram vários companheiros nordestinos que incorporaram as organizações armadas que surgiram naquele momento a partir do rompimento do Partido Comunista Brasileiro em 1962, né? E como foi colocado aqui, é preciso a gente entender, companheiros, isso aí. Eu acredito, com 73 anos, eu acredito ainda que é possível uma revolução nesse país e é necessário, não só aqui, mas também em toda a América Latina. Eu acredito na juventude,
Porque cada vez que a gente sai por aí para conversar com jovens, a gente vê o espírito de rebeldia, o desejo de transformar, né? Então, era essa a mensagem que eu quero passar para os companheiros, né? Para que a gente tente compreender melhor e se volte para entender o que está acontecendo nesse momento, nesse país, depois desse golpe que deram no presidente legal, na presidente legal, acompanhei ele aqui, né? A mesma coisa fizeram no Paraguai, fizeram em Honduras, no Haiti, e agora estão tentando fazer, que não vai ser fácil, é na Venezuela. Por que não vai ser fácil? Porque o povo está, uma boa parcela da população está organizada, preparada e consciente do que estão fazendo. Então eu acho que é isso aí que nós temos que entender. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, para a juventude, para todos os companheiros que estão aqui, e dizer que eu me sinto feliz de estar aqui e compartilhar com vocês isso aí. E essa contribuição minha não foi minha só. Esse livro, a primeira vez que saiu foi no Uruguai, com a colaboração dos companheiros da Federação Universitária dos Estudantes do Uruguai. E agora, com a colaboração do companheiro Paulo e a colaboração de outros companheiros, nós tentamos fazer uma revisão e dar isso de contribuição para o resgate da história do movimento secundarista daquela geração de 68. Eu acredito que o mundo estudantil, quantos estudantes secundaristas tem nesse país? Mais de 6 milhões. Vocês são uma força. Imagina vocês, 6 milhões de estudantes. Se um terço disso estivesse organizado, consciente, o que é que poderia fazer? Na década de 60, eu me recordo quando invadiram a República Dominicana, nós do calabouço saímos para a rua em defesa da República Dominicana. Quando prenderam nos Estados Unidos a camarada Ângela, quando o poder negro estava em luta lá na rua contra o racismo, nós saímos para a rua de solidariedade aos companheiros. E hoje a Venezuela, Honduras, você sabe quantos jornalistas foram assassinados em Honduras? Em 1916, 63 jornalistas. Essa Rede Globo, essa mídia não publicou nada. Na Colômbia, durante a data que foi estabelecido o processo de paz, até sexta-feira passada, eram 163 companheiros, liderança dos movimentos populares. E na semana passada começaram a matar comandantes da guerrilha, dos companheiros da FARC e da LN. Porque a direita não quer paz. A direita não quer paz. E a morte deles é seletiva. Eles não matam qualquer um, eles matam seletivamente. Então, eu acho que isso, nós temos que entender isso aí, temos que ler, temos que, né, procurar as informações, ler as fontes independentes, principalmente aqueles companheiros que estão vinculados no processo da militância. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, e nós estamos aqui firme e forte. A luta continua. E queria terminar com duas frases, uma nossa, do Grupo Os Irredentos, e outra dos companheiros das organizações revolucionárias da América Latina na década de 60. Lá dos Irredentos: amar, lutar e transformar. A das organizações, a BOM, vencer ou morrer por América Latina. Obrigado. Aqui muitas vezes a gente
conhece dentro da nossa sala de aula, mas não consegue entender a nível maior, né, o que é o movimento estudantil, como ele começou, as suas causas e tudo mais, né. E a importância também de lembrar do calabouço, por exemplo, né, que foi um grande fato político na história do nosso país, né. Estudantes que se organizaram para poder lutar pela melhoria da alimentação, né, onde eles ficavam, que era o restaurante de calabouço, foram recebidos pela polícia, né, com o assassinato do estudante que foi o Edson Luiz, né. Então, esse estudante, o Edson Luiz, hoje é um exemplo para nós do movimento estudantil, né? Cada ano fazemos uma passeata em homenagem ao Edson Luiz e ao Dia Nacional de Lutas, para que os estudantes se relembrem dessa história, que quando a gente tenta se organizar, né, não adianta nem o governo tentar nos reprimir, né? Pelo contrário, nós vamos se organizar cada vez mais, né? E vamos colocar mais a nossa luta no nosso dia a dia. Não tem sido diferente nos últimos tempos, né? Com o governo atual do Temer, por exemplo, do Pezão aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem tido muitos motivos para conseguir se organizar, né? Vários ataques acontecendo e a gente só tem uma escolha, que é de lutar pelo nosso direito. E, sem dúvida, o Edson Luiz é um exemplo pra gente, né? As grandes passeatas que tiveram, por exemplo, em seguida a sua morte, né, com mais de 100 mil estudantes na rua, né, são um exemplo para nós do movimento, que queremos colocar cada vez mais estudantes, né, que milhares de estudantes se revoltem também, né, contra os ataques do governo, que possam se juntar com nós com essa sua indignação, né, para que a gente consiga conquistar não só mais direitos para os estudantes, como também uma sociedade diferente, uma sociedade que a gente não tem exploração quanto a gente tem hoje, né. No final do ano passado, com o governo ameaçando botar a PEC 55, e no dia da votação, para conseguir congelar os investimentos na educação por mais de 20 anos, na saúde também, a juventude estava presente em Brasília levando bomba, gás de pimenta, bala de borracha, para garantir também que não tivesse retirado desse investimento da educação e na saúde. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, de reforma da Previdência e reforma trabalhista, a juventude tem um papel fundamental. Porque essa juventude de hoje, que está aqui presente também, carrega nas suas veias o sangue de Edson Luiz, de Nilda Cunha, de Marco Donato da Fonseca, estudantes que deram suas vidas para que a gente pudesse estar aqui hoje, brigando para conquistar os nossos direitos. E dessa forma, temos a dar uma grande resposta para esse governo, que quer fazer que a gente trabalhe para sempre, que a gente se aposente depois de ter uma vida trabalhando 12 anos por dia sem qualquer direito garantido. Na prática, a gente for trabalhando. Podemos dar uma resposta para esse governo que ontem ameaçou já tirar o passe livre dos estudantes. Agora a rede municipal e federal só vai ter o passe livre para o dentro do município. Não vai ter a garantia nos trens, metrôs, muito menos intermunicipal. E já na segunda, nós vamos dar uma grande resposta para eles no centro do Rio de Janeiro, dizendo que nós não vamos abrir mão do direito que for conquistado com muita luta. Para concluir, queria dizer, como o comandante Che Guevara dizia, se o presente é de lutas, o futuro nos pertence. E com essa juventude presente em cada luta, participando das nossas lutas, né, dos nossos problemas para ter uma educação de qualidade, para ter, por exemplo, o livre acesso ao passe livre, para ter o nosso direito também de se aposentar, conseguiu, no fim do ano passado, inaugurar uma nova sede para os estudantes do Rio de Janeiro. A sede da ESG, no centro do Rio de Janeiro, vai ser o novo calabouço do Rio de Janeiro. Vai ser um espaço que nós vamos transformar os nossos problemas em soluções. Organizar a nossa vida, organizar a nossa luta de todos os estudantes. Ser um verdadeiro tanque de guerra contra os governos do Pezão e do Temer nesse país, para poder garantir os nossos direitos. E para concluir, a ESG não faz parte de uma pessoa só, não sou só eu, não é só a Débora, a Itamar, a Hélio, o Marco. A ESG é de todos os estudantes, tem que ser desse jeito, de todos os estudantes que queiram brigar por seu direito, que se indignam todos os dias de chegar nas escolas e não ter professor, se indignam de chegar na escola e faltar merenda, chegar na escola, ou melhor, nem chegar porque não tem o seu passe livre garantido. Então convidar todos os estudantes para conhecer a sede da ESG, conhecer a ESG, participar, afinal de contas a ESG somos nós, nossa força, nossa voz. Viva a luta dos estudantes, viva o calabouço e a luta incansável dos estudantes por uma educação digna. Estamos vivendo hoje uma situação onde a gente tem um prefeito em São Paulo que manda recolher o cobertor dos moradores sem rua. Nós temos uma polícia no Rio que está ensaiando como impedir as manifestações. O que aconteceu no Rio nessa última greve foi um ensaio tático de como desmontar todo e qualquer movimento. Então nós estamos assistindo um recrudescimento muito grande, o fim da democracia. Eu falo que o golpe foi dado em 2012, ele não foi dado no impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma para mim já foi pós-golpe.
E a importância das pessoas tomarem esse conhecimento, ver o que foi naquela época, 68, 64, para ter uma pequena ideia do que eles vão passar pela frente, se a população não começar a se mexer agora com mais força, de uma maneira incisiva. Se continuar os movimentos como estão hoje, eu não estou muito otimista, mas aquela vontadezinha que fica lá no final, eu acho que essa juventude tem que entender um pouquinho o que foi para poder saber o que eles vão enfrentar e o que eles podem vir a ser na frente. O evento, eu acho que é isso. É um resgate do passado, usar o passado para solidificar o futuro que eles têm pela frente. Eu acho que o evento é isso. A importância desse evento, né, assim, é um marco histórico, né, nesse momento, né, nessa conjuntura que a gente vive. E como assim, algumas pessoas já devem ter falado aqui em outras entrevistas, né, a gente tem vivido e sentido na pele, nos centros do Rio, né, nas cidades grandes, no Brasil inteiro, meio que um retrocesso, né, como se a gente estivesse novamente vivendo toda uma ditadura, né, e de uma forma muito injusta, né. Então levamos anos para uma democracia e Maricá, né, desde o governo Washington Quaquá, né, e agora o prefeito Fabiano Horta, vem construindo, né, uma gestão muito democrática, né, uma gestão mais digna, mais justa. E aí esse Maricá já é meio conhecido, né, as pessoas aí me falam, você trabalha em Maricá, a cidade, né, a mini Cuba. Então, assim, é uma cidade aqui de pessoas que realmente lutam, né, pela garantia de direitos, luta pela justiça, luta para o Fora Temer, que a gente acredita que retroceder jamais. Então, o lançamento deste livro é pra gente um presente, né, um presente para a cidade, né, estamos aqui, a Secretaria de Cultura, de portas abertas para que outros eventos desses possam acontecer. E em nome da secretária Andréa Cunha também, né, já agradecendo aqui esse evento e que possamos fazer mais desses nesse momento maravilhoso que é hoje e o histórico que está sendo demarcado através do livro. Eu considero esse evento de hoje um evento importante porque ele fala da história dos silenciados. E neste momento em que a gente precisa tanto fazer com que esse silêncio acabe e que se escute claramente que é necessário de novo se organizar e dessa organização resistir ao que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo dessa onda conservadora, patrocinada pela grande burguesia internacional, que tem um interesse desse fechamento, na medida em que a crise que se vive hoje é gravíssima do capitalismo mundial. Então acho de fundamental importância resgatar isso neste exato momento. Que bom que esses grandes homens que participaram dessa luta de resistência estejam aqui em Maricá e que a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, tenha viabilizado essa oportunidade. Ver sobre o que aconteceu no calabouço, que hoje a gente ainda tem vamos dizer que tem a facilidade de falar sobre o movimento estudantil, debater o movimento estudantil, porque na época da ditadura, os estudantes não poderiam fazer isso. Se eles eram contra o regime militar, eles eram mortos, como foi o que aconteceu com o Edson Luiz. Ele foi morto porque não aceitou o regime militar, ele foi contra. E é a realidade que o estudante vive hoje. Ele é morto por lutar por os direitos dos alunos, ele é agredido por querer uma escola melhor, ele é agredido por querer um país melhor. Então a gente está nessa luta sempre. Eu acho muito importante a gente lembrar o que foi a ditadura militar, companheiros. Por quê? A ditadura militar foi isso que a gente está dando aqui. Foi morte, foi tortura, foi muita tortura, principalmente para as mulheres que eram estupradas, e aí a companheira vai falar melhor. Aqueles que lutavam por nossa cidade eram escorraçados, eram destruídos, eram mortos. A gente precisa lembrar isso porque, em tempos de Bolsonaro para a presidência da República, a gente precisa travar esse debate. Porque hoje está colocado na nossa sociedade escola sem partido, que você não pode falar de nenhuma linha crítica dentro da escola, que as pessoas acham que é uma doutrinação, é mentira. A gente precisa contestar isso. Por isso, é muito importante lembrarmos que as mulheres sempre estiveram na linha de frente das lutas populares. Hoje temos a tarefa de intensificarmos a luta contra o governo Temer, esse governo golpista, que tira o direito das mulheres, como por exemplo a reforma da Previdência e a lei da terceirização. Eu chamo as mulheres e
e até os outros homens, né, que são muito importantes, a participar do nosso movimento e a nos apoiar, a nos ajudar a tirar esse governo golpista que só está nos sugando. Porque quando a gente vai pra rua protestar os nossos direitos, a gente leva porrada. O estudante apanha. E não é isso que tem que ser feito. O estudante, ele tem que se impor. Foi isso que o pessoal do movimento Calabouço ensinou pra gente. O estudante, ele tem que se impor. Ele não pode abaixar a cabeça. E essa, gente, pra mim daí sai a importância de um movimento estudantil ser apartidário. O movimento estudantil, ele não pode depender de partido. Porque se ele depende de partido, ele abaixa a cabeça pra ele mesmo. Jovem negro sendo assassinado é um genocídio que nos tem atormentado. O nó na garganta não dá para ser desembaraçado. É uma dor que, como estilhaços, atinge de todos os lados. Quando vai parar? Mesmo entre o concreto do asfalto, nasce rosa nos buracos. Nossa resistência é assim. Tentaram nos destruir, desde o quilombo, Baptista, Calabouço, até aqui. Acharam que a gente ia sumir, mas como sempre, nós vamos resistir. Daniela Maria. Bem pertinho da nossa Saquarema, esse lançamento do livro do companheiro Geraldo Sardinha e a produção que o Paulo vem participando. O Paulo fez o prefácio do livro, teve uma emoção muito grande. Eu acompanhei a redação desse prefácio, ajudei a digitar, botar no computador e foi uma emoção muito forte para ele reviver aqueles momentos. E o Sardinha já tinha escrito esse livro há muito tempo. Ele escreveu o livro quando ele estava preso no Uruguai. E agora, finalmente, a gente vê o Sardinha conseguindo lançar o livro. Primeiro saiu o documentário do Calabouço, que você já conhece, já participou. E o Sardinha, de repente, consegue agora, depois do documentário do Calabouço, que saiu primeiro, depois do documentário dos Irredentos, que saiu primeiro, e que eles conseguiram, a partir daí, formar um grupo e novas pessoas se agregando, e redentos mesmo, que querem continuar essa luta. Aí o livro do Sardinha consegue ser editado, consegue ser lançado, e o ato aqui em Maricá foi um ato de profunda emoção. O conteúdo, ele teve muito conteúdo, esse ato. Teve falas, teve músicas, teve todo um reconstruir de uma história e juntando uma juventude muito grande. O movimento estudantil de Maricá participou ativamente, inclusive da organização desse ato, junto com o CEP, o nosso sindicato de professores. Eu também sou professora, é uma organização presente aqui, de uma luta forte, que montou um material belíssimo, uma apresentação belíssima, um documentário sobre todo esse processo. Eles terminaram montando um documentário para apresentar tudo isso. Nos agraciou profundamente. A gente agradece muito em nome de Irredentos. Eu estou falando como uma das irredentas, agradecendo todo esse processo e a beleza que foi esse ato. Apenas ficar chorando, resmungando até quando não. E como já dizia Jorge Maravilha, tem indignação, mas vale uma filha na mão do que meus pais voando. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán.